nós. Nós vamos aprender o que significa, nós vamos compreender o que representa nós como lugar de habitação do Espírito Santo, né? Ele não só morando em nós, mas transformando quem nós somos, guiando os nossos passos, nos conduzindo, transformando o nosso caráter. O que o Espírito Santo habitando em nós, ele vai trazer como mudança para a nossa vida, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós temos aprendido isso, nós sabemos que, né, ele não é simplesmente um poder, ou não é simplesmente uma manifestação, né, mas ele também é o quê? Ele é uma pessoa, ele faz parte da Trindade, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a palavra do Senhor, abra comigo Efésios 1, a partir do versículo 13. Efésios 1, 13. Efésios 1,13 vai dizer assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Quando nós observamos essa passagem, a gente vai ver 3 verbos. A gente vai ver que quando nós ouvimos a verdade de Cristo, quando nós cremos e quando nós recebemos. Então são 3 verbos que o Senhor, o que Ele quer nos dizer? Que quando nós ouvimos a verdade é Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus Cristo como a verdade, como a palavra, como nossa salvação, o Senhor vai colocar um selo em nós. E esse selo é o que? O selo do Espírito Santo. Quando nós olhamos a origem da palavra selo, ela quer dizer autenticar e confirmar como pertence. E o que isso significava? Não sei se vocês já viram antigamente, quando nós lemos nas Escrituras, os reis, quando eles enviavam cartas às vezes para outros reinos, a palavra do Senhor vai dizer que eles colocavam um selo deles. Aquele selo, ele representava o quê? Propriedade. Significava que aquilo ali, aquele documento, ele pertencia a alguém. Ele representava o quê? Autenticidade, ou seja, era verdadeiro. Era um documento que, quando tinha um selo de um rei, um selo real, representava que verdadeiramente aquele documento foi enviado pelo rei. Representava autoridade, a autoridade de quem o colocou. Um documento, quando ele era selado, ele representava o quê? A autoridade que existia através da figura que selou aquele documento. E representava também o quê? Segurança. O objeto, quando ele era selado, uma carta, ele não poderia ser violado. E olha o que nós lemos em Efésios. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que quando nós ouvimos a verdade de Cristo, quando nós cremos no poder que há em Jesus para nossa salvação, o Senhor, ele nos sela com o Espírito Santo. Então, por que eu trouxe esse contexto do Antigo Testamento? Para nós entendermos que o selo, ele é uma marca do Senhor em nós. Aleluia. Quando a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo, nós somos selados com Ele, é o Senhor dizendo assim, olha, você é propriedade minha, você é meu, eu comprei com sangue. Então, o selo do Espírito quer dizer que nós somos propriedade de quem? Do nosso Senhor, amém? Daquele que nos selou. Outra coisa, né? Como nós falamos de autenticidade, que era verdadeiro. O Espírito Santo, ele só vai colocar o selo naquele que anda na verdade. Então nós só vamos ser selados quando o quê? Quando nós caminhamos na verdade, quando o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos selar. Ele vai dizer assim, olha, esse documento, essa pessoa realmente, ela é verdadeira, o Espírito Santo habita nela. E vai falar também de quê? De autoridade e de segurança, porque quando nós somos selados pelo Espírito, ao mesmo tempo o Senhor, ele nos reveste com uma autoridade. E esse selo vem para dizer, ninguém pode tocar no filho meu, ninguém pode violar aquele que eu selei, ninguém pode tocar naquele que está lacrado, naquele que está selado pelo meu Espírito, amém? É como se o Senhor dissesse assim, ó, é meu, eu comprei, é propriedade minha e ninguém toca. Então, quando que a gente recebe esse selo? Quando a gente ouve a verdade, quando a gente crê em Jesus como nosso Salvador, aí o Senhor vem e nos sela com o selo do Espírito Santo de Deus, amém?
E 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai falar que nós somos o quê? Habitação do Espírito. Abra comigo, 1 Coríntios 6, 19. Nós vamos ver que esse mesmo Espírito, ele não só sela as nossas vidas, mas como também ele vai habitar dentro de nós. Amém? Quem achou aí para ler para a gente? Amém? Pode ler. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. E no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Diz assim, Paulo. Amém? Amém. Olha que interessante. Paulo vai dizer assim, ó: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. A gente associa muito essa palavra, templo do Espírito, simplesmente como um corpo físico. Mas a gente precisa entender que nós, quando falamos que nós somos templo do Espírito, o que era o templo antigamente, né? No Antigo Testamento? O Senhor, ele habitava em tendas, habitava no tabernáculo. Era o lugar onde ele escolhia para manifestar a glória e a presença dele naquele lugar. Então, toda vez que a palavra vai dizer de templo ou de habitação do Espírito, nós vamos entender o quê? Como um lugar onde a manifestação do Senhor e a glória do Senhor acontece. Amém? A gente aprendeu, né? O irmão André trouxe que o Espírito Santo, ele já está presente desde a fundação do mundo, né? E que ele era específico para algumas pessoas antigamente, né? Ele era específico para reis, para profetas, para sacerdotes. O Senhor selecionava alguns. Só que o apóstolo Paulo agora vai dizer que esse mesmo Espírito Santo que ajudou a construir na fundação do mundo, ele não habita mais só em templos físicos, amém? Ele não habita mais só entre paredes. Não sei se vocês lembram, eu ministrei aqui num domingo, que o propósito do Senhor sempre foi, desde a fundação do mundo, escolher um lugar para habitar no meio do seu povo. E através do sangue de Jesus Cristo, o Senhor já não habita mais simplesmente em templos ou em tendas, mas agora, como nós lemos, nós que somos templo, o Espírito Santo passa a habitar onde? Dentro de nós. Ele passa a habitar o quê? Dentro de nós. E ele fala assim, ó: porque fostes comprados por um bom preço. O preço que o Senhor Jesus pagou pela nossa vida não foi qualquer preço, e nós sabemos disso, amém? Nós sabemos que foi preço de sangue, nós sabemos que foi cruz, sabemos que Ele não abriu mão do seu propósito por nossas vidas. E o que acontece? Muitas das vezes a gente, durante toda a nossa caminhada, a gente vai deixando isso ficar muito vazio, a gente esquece de trazer a memória que nós somos comprados, amém? Que nós somos comprados por um alto preço. O inimigo, muitas das vezes, ele vem com acusação, ele vem com sentimento de culpa sobre nós, querendo nos trazer o quê? Aquilo que nós vivemos lá atrás, nos deixando, nos sentindo indignos de ter o Espírito Santo. Não, você não pode ter o Espírito Santo dentro de você, por causa daquilo que você já fez, ou por causa daquilo que você já viveu. Só que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, vocês foram comprados por um bom preço. Então, não tem a ver com aquilo que você viveu, tem a ver com o Espírito Santo que está habitando dentro de você. A partir do momento que o Senhor pagou um preço por você, lembra que nós vimos lá que o Senhor nos cela e que nós somos propriedade dele? Se eu sou propriedade de Cristo, então o que eu preciso entender? Eu preciso entender que tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu sou precisa glorificar o nome do Senhor. Amém? Glorificai a Deus no nosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? O seu corpo, o seu espírito não pertence mais nada a você, você já foi comprado. Não pertence mais a nós. Tudo que eu faço, o meu corpo, o meu espírito, agora ele pertence a Deus. O Senhor comprou ele. Então eu já não tenho mais autoridade, porque já não sou eu mais que vivo, mas vive quem? Cristo que habita em mim, ou o Espírito Santo que habita em mim. Então o Espírito Santo aqui, quando o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês já foram comprados, ele está falando assim, olha, vocês já não pertencem mais a vocês. Vocês agora pertencem a mim, amém? Eu comprei, eu paguei um preço de sangue pela sua vida. Então nós somos pessoas que o Espírito Santo ele não vai simplesmente visitar. Lembra quando a gente louvou aqui, né? Nós somos casa, nós somos o quê? Morada. Quando a palavra vai dizer habitação,
Você só habita onde é a sua residência, amém? Você não vai visitar a sua residência onde você mora, você habita. Então quando o Senhor vem nos dizer, olha, vocês são a habitação do Espírito Santo, é onde Ele mora, é onde Ele faz residência, onde Ele está em todo o tempo. Quando eu falei hoje à tarde que eu estava lá no meu serviço, né, adorando, eu senti o Senhor naquele lugar. E o Senhor falou comigo, filho, eu estou aqui. Então quando você estiver lá no seu emprego, você tem que ter a consciência que o Espírito Santo e a presença de Deus está lá com você aonde você está. Quando você estiver às vezes com seus amigos, sentado numa mesa, o Espírito Santo de Deus, ele está lá com você. Porque ele já não está mais no ambiente, mas ele está onde? Dentro de mim, amém? E o que eu preciso entender hoje, né, com esse estudo, de eu entender o que é ser habitação. Se eu fosse hoje pensar, né, a habitação, eu, como morada do Espírito Santo, tem sido um ambiente agradável para o Senhor morar? Talvez se na sua casa tiver tudo sujo, tudo bagunçado, você vai chegar lá e você vai sentir o quê? Mal, amém? Tudo sujo, tudo empoeirado, você não vai querer ficar ali. Aí tem poeira, aí às vezes ataca alergia. Por quê? Porque as coisas estão tudo fora de ordem, está tudo bagunçado. E o pecado, ele faz isso conosco. A partir do momento que nós damos liberdade para o pecado entrar, a nossa habitação fica contaminada. E o Espírito Santo, ele não compactua com as trevas. Aonde há trevas, não há luz. Então eu preciso entender que para o Espírito Santo habitar dentro de mim, precisa haver luz aqui dentro. As minhas ações precisam refletir a Jesus, para Ele poder ter prazer em morar dentro de mim. A gente louvou aqui também, Senhor, eu quero ser como um jardim fechado, como um jardim cuidado pelo Senhor. E é o que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer nos levar nesse lugar de quê? Dele cuidar, dele prover, um lugar de segurança, um lugar de descanso nele. Mas para eu ser essa habitação do Espírito Santo, eu preciso entender que tem coisas que eu não posso fazer mais. Para eu ser a habitação do Espírito Santo, eu não posso agir, falar uma mentira e querer que o Espírito Santo habite em mim, onde não existe a verdade. Amém? Existe uma diferença entre você ter o Espírito e você ser governado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, abra comigo a sua Bíblia. Romanos 8, versículo 5. Quem achar aí pra gente, por favor. Romanos 8, 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. 6, irmão, pode ler. 6. Também. Versículo 6. 8, 5 e 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que o Espírito Santo, ele precisa mudar a minha maneira de agir e a minha maneira de pensar. Ele está falando assim, ó, os que são segundo a carne, inclinam-se às coisas da carne. Se você for lá em Gálatas 5,19, você vai ver quais são as obras da carne. Então, aquele que age segundo a carne, aquele que é conduzido, direcionado segundo a carne, ele vai ter uma inclinação para as obras da carne, uma inclinação para o pecado. Mas os que são segundo o Espírito, ou seja, aqueles que habitam segundo o Espírito Santo, são inclinados para as coisas do Espírito. E olha o que fala, a inclinação da carne é morte. É morte, irmãos. Quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, quando a carne me governa, quando a carne que me direciona, aí o que vai acontecer? Tudo que eu pensar, toda forma de eu agir, ela vai estar direcionada pelo pecado, porque já não é mais o meu espírito que vai me governar, mas é a carne. Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, quando eu sou guiado pela minha carne, eu já penso assim, ó, eu quero, eu sinto, é a minha vontade, é aquilo que eu penso que é certo. Eu já não ando mais segundo o Espírito. Eu não pergunto assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer? Espírito Santo, qual que é a tua vontade para a minha vida? Espírito Santo, quando eu estava no evento agora que a gente teve do Forjadas,
eu virei para ele e falei assim: Espírito Santo, que roupa que você quer que eu use no evento? Espírito Santo, que cor que você quer? A gente precisa, ele é um amigo, ele é uma pessoa. A gente precisa desse grau de relacionamento e de intimidade com ele, sabe? A ponto da gente deixar ele nos conduzir nas pequenas coisas do nosso dia a dia. A gente espiritualiza muito ele, né? Como sendo um Deus todo superpoderoso, e realmente ele é, mas mais do que isso, ele quer ser uma habitação em nós sermos uma habitação dele, de modo que ele não passa simplesmente a morar, mas ele passa também a nos conduzir em todo o tempo. Amém? Então, quando o Espírito Santo governa a minha vida, eu começo a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer? Espírito Santo, como que o Senhor quer? É certo eu fazer isso? Que direção que eu tomo? Por onde que eu vou? A gente começa a buscar um relacionamento com ele, de modo que ele guia os nossos passos. Provérbios 16, 9 vai dizer assim: olha, muitos são os nossos planos, mas os nossos passos são guiados pelo Senhor. A gente pode ter muitos planos, pode ter muitos sonhos, mas nós precisamos levar tudo isso ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos guiar e ele possa nos conduzir. Amém? Então o Espírito Santo, ele não quer simplesmente morar dentro de você, ele quer também te direcionar e quer também te governar. A gente precisa entregar o governo e o controle da nossa vida para ele. Amém? Maturidade espiritual é quando a minha vontade deixa de ser o único critério das minhas decisões. Então, o que é eu ser uma pessoa madura? É quando eu entender que a minha vontade, ela não vai ser simplesmente tudo aquilo que vai determinar o que eu decidi ou o que eu escolher. Já não é só a minha vontade mais, é aquilo que o Espírito Santo quer fazer em mim e através de mim. Amém? A gente leu aqui, né, que a gente é casa, né, Paulo? Né? Sou casa, sou tua morada. Então, vamos pensar na nossa vida como uma casa. E essa casa tem vários cômodos, não tem? A gente lá nessa casa tem um quarto, tem a cozinha, tem a varanda. Imagine a sua casa, a sua vida, e cada área da sua vida é como se fosse um cômodo. A sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, o seu ministério, os seus relacionamentos com amigos. Cada área da sua vida é como se fosse um cômodo. Agora você imagine o seguinte: você imagine você falando: Espírito Santo, você entra só aqui nesse quarto aqui, ó, só nesse cômodo. Não sai daqui não. Fica aqui, você só tem controle aqui, eu só quero você aqui, ó. Aí o Espírito Santo vira e fala assim: filho, mas quando eu faço morada, eu quero habitar em todos os lugares da casa. Eu quero ter liberdade no meio da casa. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não vai querer atuar só talvez na sua área financeira que você tem orado. O Espírito Santo, ele vai querer também agir aonde? Nos seus relacionamentos. Ele vai querer agir também aonde? Nos seus sonhos, no seu ministério. É governar a sua vida como um todo, não só um cômodo. Amém? Então, quando ele habita em nós, ele começa a ter liberdade em todas as áreas da nossa vida, né? Só que quantas das vezes a gente quer sentir a presença dele no culto, mas a gente não quer a direção dele nas decisões que a gente quer tomar. A gente age de forma impulsiva, a gente age sem perguntar primeiro para ele o que a gente tem que fazer. A gente faz e depois ora para ele abençoar aquilo que a gente já decidiu e não perguntou. Então o que ele quer fazer? Ele quer inverter isso. Ele quer trazer a consciência para nós essa noite, que nós somos a habitação dele e que através dele morar dentro de nós, ele transforma a nossa maneira de agir e a nossa maneira de viver. Amém? Romanos 8, a partir do 9 agora. Quem pode ler pra gente? O Espírito Santo muda a nossa identidade. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo se ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele ficará também com o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que vem vós
Olha só o que o apóstolo Paulo fala, olha. Ele vai falar que o Espírito Santo habita na pessoa. Mas olha como ele inicia o versículo 9. Vós, porém. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Se você for ler um pouquinho antes, né, nos versículos anteriores, ele vai falar daqueles que vivem segundo a carne. Aqueles que são direcionados pela carne, aqueles que vivem segundo a carne. Mas quando ele fala aqui, ó, vós, porém, não são assim. Ele está falando assim, ó, vós que sois separados, vós que sois selados, vocês já não andam mais segundo a carne, a sua natureza é diferente, a sua natureza agora é no Espírito. Então vós, porém, que sois separados, vós, porém, que sois sacerdócio santo, vós, porém, que são nação eleita, povo meu, a gente já não anda mais segundo a carne, a gente anda agora segundo o Espírito. Amém? O Espírito Santo, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar a nossa posição e a maneira como nós conduzimos. Se nós somos templo, nós precisamos entender que existe uma questão de santidade que nós precisamos ter. Sem essa santidade não tem como o Espírito Santo habitar. 1 Coríntios 3,16 vai dizer assim, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha o que o Senhor está falando. O templo de Deus é santo. Se você for procurar a origem da palavra santo, santo quer dizer separado para Deus. Então quando o Senhor fala assim, olha, o templo é santo, e esse templo hoje somos nós precisamos entender que para esse Espírito habitar em nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós precisamos viver uma vida o quê? Reta, uma vida justa, uma vida que na verdade, a minha vida, se ela foi separada por Deus, isso precisa definir as escolhas que eu vou ter na minha vida. O que vai determinar não é o que eu falo, mas é aquilo que eu faço. Amém? Eu posso falar aqui um monte de coisa, mas se eu vivo de maneira diferente, o Espírito Santo não tem como habitar em mim. Eu preciso agir numa verdade. Amém? Se eu sou o templo, eu preciso cuidar do que entra. Se você fosse construir um templo para Deus, como que você construiria? Se Deus falasse assim, né, como o Davi colocou no seu coração, eu vou construir um templo para Deus. Se você fosse construir um templo para o Senhor hoje, o que você faria? Eu tenho certeza que você procuraria o melhor, amém? Você procuraria o quê? As melhores cadeiras, você procuraria a iluminação, você procuraria fazer o melhor para o Senhor, né? Então a gente precisa perguntar assim, o meu templo hoje, que já não é mais físico, mas já que é a minha vida, como tem sido e como eu tenho cuidado, ou o que eu tenho permitido entrar dentro do meu templo. E quando a gente fala isso, a gente está falando de tudo aquilo que você vê, porque a palavra diz que os olhos é a janela da nossa alma. Então, se eu sei que eu sou templo do Espírito Santo, aquilo que eu vejo é aquilo que entra dentro do meu templo, precisa ser santo. Eu já não posso olhar mais para qualquer coisa. Quando você receber um vídeo, talvez, de um amigo seu, você precisa nem abrir, às vezes você precisa excluir. Por quê? Porque aquilo que você vê, ele entra dentro de você, ele entra dentro da sua mente. Então eu preciso entender que eu sou o templo do Senhor, que eu sou o templo do Espírito Santo, e que tudo aquilo que eu vejo vai entrar dentro do templo do Senhor. Amém? O que entra pelos meus ouvidos? O que você tem ouvido? Se eu dou meus ouvidos para fofoca, se eu dou meus ouvidos para conversa fiada, como que o Espírito Santo vai habitar dentro de um templo assim contaminado? Não vai. Não vai. Então eu preciso entender que tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que entra no meu espírito e entra na minha alma, vai fazer parte do templo do Senhor, que somos nós. Então eu preciso entender que se o templo é santo, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu escuto. Amém? Quais sentimentos eu estou guardando dentro de mim? Se eu guardo mágoa, se eu guardo ofensa, como que o Espírito Santo vai habitar dentro de um templo assim? A gente precisa orar, Senhor, purifica o meu coração, limpa o meu coração. De vez em quando a gente tem que pedir, Espírito Santo, passa com a sua vassoura aqui, ó, meu marido fala, né? Passa com a sua vassoura de fogo, vai limpando todo canto, vai purificando. Porque tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, vai dando sujeira dentro de nós. E a gente precisa, como templo, como casa do Senhor, como habitação dele, entender que nós precisamos estar com a nossa morada limpa e purificada. Amém? Se a minha vida é templo do Espírito Santo, Deus aprovaria
tudo aquilo que eu permito entrar nesse templo? Tudo aquilo que eu vejo, será que o Senhor veria? Tudo aquilo que eu escuto ou tudo aquilo que eu falo? Amém? Se eu sou o templo, a minha boca também precisa honrar a Deus. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Se eu sou o templo do Senhor, eu não posso separar a minha vida espiritual da minha maneira de falar. Se eu empresto a minha boca para Satanás, para falar palavrão, se eu empresto a minha boca para murmurar, se eu empresto a minha boca para maldizer, para falar mal do outro, eu estou agindo contra uma verdade. Cristo não tem como ser habitação do Espírito Santo. Lucas 6,45, Jesus vai dizer assim, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então o nosso templo, a nossa vida, ela precisa ser santa por dentro e por fora. Tanto aquilo que entra quanto aquilo que sai. Tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu vejo, mas também tudo aquilo que eu falo. Amém? Que sejam só palavras boas, em nome de Jesus. No Antigo Testamento, o templo ele tinha uma função muito especial, né? Assim como eu falei, ele era associado à presença de Deus no meio do povo. Olha o que diz 1 Reis 8:10. E aconteceu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Sabe o que o Senhor quer dizer para nós? Eu quero encher você. Sabe o que o Senhor está falando? Você hoje como templo, eu quero habitar, eu quero encher você da minha presença e da minha glória. Uma vez que o templo estiver cheio do Espírito Santo, a gente já não vai sentir falta, irmãos, de muita coisa mais. Se a minha vida, se o meu templo está cheio da glória, cheio da presença, a palavra diz que os sacerdotes, as pessoas, elas não conseguiam ficar de pé. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, não é qualquer coisa mais que vai entrar, porque eu estou tão cheia dele, tão cheia da glória dele, da presença dele, que a mágoa não vai entrar, a raiz de amargura não vai entrar, a ofensa não vai entrar, a fofoca não vai entrar, a ira não vai entrar, toda obra da carne não vai conseguir entrar. Por quê? Porque eu não sou conduzida pela carne, mas eu sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quando eu entendo que o Espírito Santo habita em mim, eu não posso viver como se ele não estivesse aqui mais. E quantas das vezes, como igreja, a gente age como se o Espírito Santo só estivesse aqui dentro desse horário que a gente está aqui dentro da igreja. E a gente esquece as outras 22 horas do nosso dia que a gente não está dentro da igreja e que ele continua indo conosco por onde a gente vai. A gente esquece que eu não posso viver, eu não posso falar como se ele não estivesse aqui dentro de mim, perto de mim. Eu preciso entender que aonde eu vou, o Espírito Santo de Deus que habita em mim vem comigo, amém? Se eu desço, ele está aqui dentro comigo. Se eu saio, ele está lá comigo. Aonde eu vou, o Espírito Santo de Deus, porque ele está dentro de mim, ele escolheu habitar dentro de mim, ele vai conosco. Então eu preciso perguntar: o meu testemunho, ou aquilo que eu faço, condiz com o Espírito Santo de Deus na minha vida lá fora? O nosso testemunho lá fora, irmãos, vale mais do que aqui dentro. Amém? Aqui dentro nós somos todo mundo santo. A gente adora, a gente louva, né? A gente lê, a gente faz tudo, e lá fora? Você lê a Bíblia nos outros dias? Quando você não está na igreja? Você tem costume de pegar a Bíblia para ler? Porque se a palavra diz que a Bíblia é o nosso alimento, eu não posso comer só no dia que eu venho no culto. O Espírito Santo que habita em mim, ele precisa se alimentar, amém? E eu sei que o que alimenta ele é a palavra. Então, se eu só alimento quinta e domingo, o Espírito Santo está passando fome, irmãos. A gente precisa ler a palavra e alimentar ele, amém? Eu sei que a oração vai o quê? Vai alimentar o meu espírito, vai fortificar o meu espírito. Então, eu preciso fazer disso, que é uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual a oração. Para quê? Para eu manter a chama do Espírito Santo que habita dentro de mim, o quê? Acesa. Amém? O mundo vai falar assim, a minha vida é minha
eu faço o que eu quero, o corpo é meu, então eu posso fazer com ele o que eu quiser, o corpo é meu, então eu posso usar o que eu quiser usar. Mas aí o Espírito Santo vira e fala assim: vocês são cartas vivas, vocês são testemunhas minhas, existe uma nuvem de testemunha. Então você já não pode usar o que você quer, você tem que usar aquilo que condiz com o Espírito Santo que habita em você. Então ele fala assim: olha, a vida é sua, eu sei que é sua, mas você já não é mais conduzido pela carne, você já é conduzido pelo Espírito. Então já não prevalece mais a tua vontade, mas prevalece a minha vontade na sua vida. Amém? Ninguém pode dizer o que eu tenho que fazer. Ninguém manda em mim. Irmãos, a gente leu que a gente foi comprado. Amém? Então não tem essa que ninguém manda em mim mais. Ninguém manda em mim mais. Jesus já pagou por nós. Nós temos sim alguém que é nosso dono, que nós somos propriedade. É o Senhor Jesus Cristo. Ele já pagou. Então eu preciso entender o quê? Que se Ele disser para eu fazer alguma coisa, eu preciso fazer. Se Ele me der alguma direção, eu preciso seguir. Eu preciso fazer para quê? Para a minha vida pertencer a Deus, o meu espírito está alinhado com Deus, o meu corpo, a minha alma, que nós somos, né? Corpo, alma e espírito, amém? Então não adianta só o meu espírito glorificar a Deus, mas a minha carne e a minha alma também precisam. É um alinhamento, amém? E o que a gente leu? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, lá em Romanos 8. Então quer dizer que tem pessoas que não têm o Espírito de Deus. Tem pessoas que o Espírito Santo não habita. Só que a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não é um acessório da nossa conversão. Não é assim: eu aceitei Jesus Cristo e o Espírito Santo é um opcional. Não. Quando você aceita e recebe a Cristo, quando o Senhor paga um preço pela sua vida, o Espírito Santo já passa a habitar dentro de você. Então não é uma escolha, é um selo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Eu tenho Jesus, mas não preciso do Espírito Santo. Quanto tempo eu orei somente para Jesus e para Deus Pai? Eu citei isso aqui, né, na minha ministração domingo. Eu não tinha o costume de orar ao Espírito Santo. E eu ainda tenho que me policiar para eu lembrar das minhas orações, de também orar a Ele. Eu coloquei um louvor, mandei para o meu esposo. Eu gosto muito de manhã, quando eu vou fazer o meu devocional, eu colocar esses louvores de espontâneo, não tem? Que a gente ouve, que ele fica ali dedilhando. E eu coloquei um ontem, e era tão lindo, acho que eu cheguei a mandar no grupo, eu não sei. E ele fala assim: bom dia, Espírito Santo. Como é bom eu começar o meu dia ouvindo a sua voz. Como é bom eu começar o meu dia falando contigo. E ali ele foi louvando, foi adorando, e eu entro no meu devocional assim. Porque ali já se torna uma oração, você já começa a falar com Ele, você atrai a presença dEle para o seu dia, as coisas ficam diferentes, amém? E a gente lê o que? Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, amém? O pecado a gente sabe que traz a morte, mas o Espírito ele vive por causa da justiça. Então a gente sabe que nós somos mortificados quando nós estamos no pecado, mas o Espírito da Justiça, que é o Espírito Santo, que nós já aprendemos lá também, no outro estudo, aquele que é justo, ele nos vivifica quando ele está habitando dentro de nós. Então já não é mais só o Espírito que habita em mim, mas é Cristo também. Eu preciso ter essa consciência, já não é só o Espírito Santo que habita em mim, mas Cristo habita em mim. E eu falei assim: Senhor, imagine, irmãos, a honra de você ter o Espírito Santo e Jesus Cristo morando dentro de você. Olha que lindo! Eu saber que o Espírito Santo e Jesus Cristo, da mesma forma que Ele está no meu irmão que eu vejo, Ele está habitando dentro de mim. Ele está dentro de mim aonde eu vou. Amém? O Espírito, Ele traz vida onde havia morte. Olha o que a gente leu lá no versículo 11. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha só, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, o Espírito que tem poder sobre a morte, agora ele já não tem mais só poder sobre a morte, agora ele habita dentro de mim, tem poder sobre todas as coisas. Quem é o Espírito que habita em nós? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, o mesmo Espírito que estava lá sobre Jesus naquela cruz, que no terceiro dia ressuscitou, é o mesmo Espírito, o mesmo poder que venceu a morte, agora ele habita em mim. Ele é o Espírito da vida, amém? E ele fala assim, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós
habita. A palavra, quando fala vivificar, traz a ideia de dar vida. Sabe aquela área da sua vida que está morta, sem esperança? O Espírito Santo é capaz de ressuscitar e é capaz de trazer vida. Às vezes, dentro da sua casa, você tem uma área. A gente não falou que cada área da nossa vida é um cômodo? A gente não falou? Às vezes tem um canto lá na nossa casa que está o quê? Está sem vida, está morto, está sombrio. Aí o Espírito Santo de Deus, através de Jesus Cristo, que é a luz, ele vem com aquela luz, traz aquele cômodo, habita, e todo o cenário de morte é transformado em vida. Amém? Às vezes lá na sua área financeira, que está toda em ruínas, está de cenário de morte. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo naquele dia é o mesmo que habita em nós e pode ressuscitar a área da sua vida que pode estar morta hoje. Amém? É o mesmo Espírito, o poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Ele pode ressuscitar qualquer área da nossa vida. Ele pode ressuscitar o nosso casamento, ele pode ressuscitar os nossos filhos, ele pode ressuscitar a nossa área financeira, o nosso relacionamento com os nossos amigos, a nossa vida espiritual. Ele que vai vivificar, ou seja, trazer a vida. Amém? O que o Senhor fez quando ele formou o homem? Ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas, amém? O Senhor nos soprou o fôlego de vida. Agora o Senhor vira e fala assim, ó, agora o meu Espírito Santo, que é a vida, ele não só sopra sobre as suas narinas, mas ele derrama ele para morar dentro de você. Esse estudo, quando eu estava fazendo hoje, me trouxe uma consciência tão maior e ao mesmo tempo uma responsabilidade tão maior como a habitação do Espírito Santo. Porque quando a gente lê ou quando a gente estuda essa fala, não sei se vocês vão concordar comigo, muitos preletores falam sobre o cuidado do corpo, amém? Fala assim, olha, o seu corpo é templo do Espírito Santo, então você tem que ir na academia, você tem que cuidar daquilo que você come, amém? E quando eu fui estudar, o Senhor falou assim, filha, não é só sobre isso, também é você cuidar do corpo, né? Mas mais do que isso, é você cuidar da habitação aqui dentro. Mais do que simplesmente cuidar do corpo, é você cuidar da morada do Espírito dentro de você. Amém? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em nós. Aquilo que está fora do alcance nosso, que parece morto, não está fora do alcance do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Então eu preciso saber que o Espírito que ressuscitou Jesus agora, ele mora dentro de mim. Eu pertenço a Cristo, eu fui selada por Ele, eu fui comprada por Ele. Eu sou propriedade dele, eu preciso manter a minha casa o quê? Limpa, minha casa adornada, minha casa cheirosa. Para o Espírito Santo ter prazer em fazer morada, amém? Você não tem prazer de chegar na sua casa quando sua casa está cheirosa, arrumada? A gente nem chega em casa, a casa está toda limpinha, toda cheirosa, a gente sente prazer de estar aí. O Espírito Santo está falando assim hoje, ó, eu quero habitar dentro de uma casa limpa, dentro de uma casa cheirosa, adornada, amém? É o que Ele está nos ensinando nessa noite. E eu falei, Senhor, eu não quero apenas sentir a Tua presença, mas eu quero ser guiado e conduzido por ela em todo o tempo, pela presença do Teu Espírito Santo. Será que você pode colocar sobre os seus pés? Em nome de Jesus. Eu queria te convidar agora a gente orar. A gente orar o Espírito Santo. Nós louvamos aqui que às vezes a nossa casa está meio bagunçada, amém? Eu queria que você, quando convidasse o Espírito Santo, vem sobre a minha vida nessa noite. Limpa o que precisa ser limpo, purifica o que precisa ser purificado. Se preciso for, mexe, troca as coisas de lugar, né? Que a gente louvou assim. Vamos ouvir esse louvor de novo, Paula. Sou casa, sou habitação, né? E eu queria que você orasse a Ele e falasse assim, Senhor, eu te dou liberdade nessa noite. Eu te dou liberdade de fazer conforme o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Mas eu só te peço uma coisa, não deixe de morar dentro de mim. Não deixe que a nossa vida não seja um lugar agradável para o Senhor.